nós vamos demonstrar o funcionamento e desempenho do regulador Zener série. Esse circuito se propõe a resolver as limitações do regulador Zener paralelo, em que nós tínhamos a ligação da carga em paralelo com o diodo. Aqui, a carga que nós vamos ligar no diodo, aqui neste nó, é a base do transistor. O transistor, como tem a característica de ter o parâmetro beta, ele vai drenar uma corrente baixa aqui na sua base, consequentemente ele consegue trabalhar com uma faixa de correntes muito maior no seu coletor, além de não termos aquela limitação do regulador paralelo, em que nós tínhamos um resistor R1 em série com toda a corrente que circulava pela carga. Então aqui nós vamos trabalhar, a partir de uma retificação, o desempenho e o funcionamento deste circuito. Aqui com os instrumentos já devidamente localizados, nós vamos ter aqui um voltímetro que vai monitorar a tensão de entrada do regulador, e nós deslocamos o Zener um pouco para o lado, vamos ter um amperímetro em série com o diodo. Aqui este voltímetro vai monitorar a tensão Zener, e aqui ao fim nós temos o voltímetro que mede a tensão sobre a carga e o amperímetro com a corrente na carga. No nosso primeiro momento de simulação, nós temos aqui uma corrente muito baixa na carga, e uma questão que temos que prestar atenção aqui é a seguinte: a corrente no resistor R1, ela permanece relativamente estável em toda a faixa de funcionamento do circuito, de uma maneira semelhante como acontecia no regulador paralelo. Como agora nós temos uma corrente de carga de em torno de 100 microamperes, a corrente neste nó aqui é muito baixa, que sobe para a base do transistor. Então nós temos uma corrente relativamente alta circulando pelo Zener, e ela pode ser calculada subtraindo os 14,7 da tensão nesse ponto do resistor, menos os 5,7 deste lado, temos os 9 volts sobre o resistor de 100 ohms, e aproximadamente 90 mA, que temos uma leve diferença dos valores de tensão. Esses 90 mA circulam praticamente todos por dentro do diodo Zener. Esse diodo Zener aqui tem 1 watt, então, de acordo com a tensão, que é nominal de 5,6 volts, a corrente máxima que pode circular neste componente é em torno de 178 mA, que deve ser respeitado, e no nosso projeto nós vamos trabalhar próximo da metade deste valor como segurança. O que nós vamos fazer agora é aumentarmos a corrente na carga, aumentamos para 10 mA, vemos que a corrente que circula no diodo Zener diminui muito pouco, porque ainda a corrente de base aqui é desprezível, e ainda temos uma corrente leve na carga. Vemos que o diodo continua regulando na sua região Zener, a tensão é levemente acima do valor nominal, devido à influência da resistência interna Zener, porque a corrente que circula no diodo é relativamente alta. Chegando próximo do nosso valor de projeto, que era 1 ampere, agora nós podemos ver os efeitos do carregamento da corrente no circuito. Vemos que a tensão de saída tem uma leve queda, estamos em 4,84. O que nós podemos observar aqui é um forte ripple, devido aqui à insuficiência, vamos dizer assim, do filtro capacitivo. Temos um ripple de praticamente 5 volts, que é bastante coisa. E um fenômeno que começa a aparecer aqui no nosso circuito é justamente nesses pontos aqui, quando a tensão de entrada ela chega no seu mínimo. Aqui nós vemos o efeito já da corrente da base. A corrente da base agora, sobre esse regime de carga de saída, não é desprezível. Podemos aumentar ela um pouco para nós vermos o resultado com mais intensidade. Aumentamos um pouco mais a corrente, e aqui nos picos negativos do ripple nós vemos que, como a corrente da base aqui já passa próximo dos 20 mA, porque na nossa simulação este transistor aqui está com um beta de em torno de 45. Então nós temos uma corrente que circula nesse resistor, essa corrente tem que suprir a corrente da base e do diodo. Quando o ripple chega no seu vale aqui, nós não temos mais tensão suficiente nesta malha aqui para manter o diodo Zener na sua região Zener o tempo todo. Então nós temos essa falha aqui na regulação. Se nós aumentarmos mais ainda a corrente de saída, aí nós já perdemos completamente a regulação, o Zener já está abaixo da sua região de trabalho, e a corrente já está muito acima daquilo que nós tínhamos projetado no começo. Perdemos inclusive a tensão de saída, que de início deveria ser 5 volts ou próximo disso, e como resultado da corrente alta de saída nós temos inclusive um ripple aqui que é excessivo e não podemos trabalhar com esses valores. Voltando ao nosso regime de corrente próximo de 1 ampere, nós temos um ripple aqui de praticamente 5 volts, que pode ser minimizado aumentando a capacitância do filtro. Botando aqui um capacitor de 2200 micro, por exemplo, temos que o ripple diminui para metade praticamente, temos 2,5 volts de ripple. Tensão de saída é tolerável, trabalhar em 4,87, e o Zener está
trabalhando dentro da sua região de trabalho. Uma sugestão que poderia ser dada aqui para resolver o problema da regulação nos picos negativos aqui da tensão de entrada do regulador seria diminuirmos o valor do resistor, porque aí teríamos tensão suficiente na malha para mantermos o diodo na região Zener durante todo o ciclo de trabalho. Só que isso não pode ser feito porque quando nós voltarmos a trabalhar com correntes baixas na saída, vamos botar aqui novamente uma carga leve, devemos atentar para esta corrente aqui. Se o resistor aqui for diminuído em uma casa, por exemplo, ou até duas casas, que resolveria o nosso problema na corrente alta, quando a nossa carga trabalhasse com correntes bem mais baixas, o Zener receberia uma corrente de trabalho muito maior e ficaria fora da região de trabalho segura. Esse circuito, por fim, ele nos apresenta uma gama de correntes de saída muito mais flexível do que o regulador paralelo, e o elemento que vai trabalhar com toda a corrente de saída, sempre é o transistor, deve ser acoplado num dissipador de calor adequado. Lembrando que, por exemplo, no nosso caso, antes quando nós tínhamos uma corrente de saída de 1 ampere, nós temos uma dissipação bastante grande de potência no transistor. Podemos calcular aqui 13 volts e 5 na saída, temos aqui 8 volts de tensão em cima do coletor emissor do transistor, corrente de 1 ampere, temos praticamente 8 watts de dissipação, e é bastante coisa, necessita-se de um dissipador de calor razoável para este transistor.